Quando a gente fala em amadurecer, muita gente pensa automaticamente em idade, né? Como se amadurecer fosse simplesmente uma consequência natural do tempo passando. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Existem pessoas muito jovens que já demonstram uma maturidade impressionante e existem pessoas que já viveram muitos anos e ainda continuam repetindo os mesmos comportamentos, os mesmos padrões, as mesmas reações impulsivas. Amadurecer tem muito mais a ver com consciência, com aprendizado, com a forma como a gente passa a enxergar a vida, as pessoas e até nós mesmos, do que a idade. E o interessante é que muitas vezes esse processo acontece de forma silenciosa. A pessoa vai mudando por dentro, vai entendendo melhor algumas coisas, vai reagindo de forma diferente a situações que antes causavam muita confusão e quando ela percebe já não é mais a mesma de antes. Então hoje eu quero conversar com você sobre 5 sinais de que você está amadurecendo. E talvez, enquanto a gente conversa aqui, você comece a perceber algumas mudanças que já aconteceram com você, dentro de você, mesmo que ninguém tenha comentado sobre isso. Antes de continuar, já aproveita para deixar a sua curtida aqui no vídeo e a inscrição no canal. Sinal 1. Você começa a se responsabilizar mais pela própria vida. Um dos sinais mais claros de amadurecimento é quando a pessoa começa a assumir mais responsabilidade pela própria vida. Quando a gente é mais imaturo, é muito comum colocar a culpa nas circunstâncias, nas outras pessoas, nas situações que aconteceram. Parece sempre que alguém ou alguma coisa é responsável pelo que a gente está vivendo. Mas à medida que a maturidade vai chegando, essa forma de pensar vai mudando. A pessoa começa a perceber e entender que mesmo que algumas coisas realmente estejam fora do controle dela, ainda existem muitas escolhas que estão nas próprias mãos. Escolhas de comportamento, de atitude, de direção. E assumir essa responsabilidade não é uma coisa pesada, na verdade é a libertação. Porque quando você entende que tem poder sobre as suas decisões, você também entende que tem poder para mudar as coisas da própria vida. Sinal 2, você para de reagir a tudo. Outro sinal muito forte de amadurecimento é quando a pessoa começa a desenvolver mais controle emocional. Quando a gente é mais imaturo, a gente reage a tudo. Qualquer comentário vira uma discussão, qualquer crítica vira um ataque pessoal, qualquer frustração vira um grande problema. Só que com o tempo, quando a pessoa amadurece, ela começa a perceber que nem tudo precisa de reação. Nem toda opinião precisa ser respondida, nem toda provocação precisa de resposta. Nem todo problema precisa virar um drama e fazer você perder o sono. E isso traz uma tranquilidade muito grande para a vida. Porque você começa a economizar energia emocional naquilo que realmente importa. Sinal 3, você começa a escolher melhor as suas batalhas. Esse sinal está muito ligado ao anterior, mas ele vai um pouco além. Quando a pessoa amadurece, ela entende que não vale a pena lutar todas as batalhas. Existem discussões que não levam a lugar nenhum. Existem situações que não vão mudar, por mais que você insista. Existem pessoas que simplesmente não querem entender certas coisas. E quando a maturidade chega, a pessoa começa a desenvolver um tipo de sabedoria muito importante, que é a capacidade de escolher onde vale a pena investir energia. Isso não significa ser passivo ou aceitar tudo, tá? Mas é entender que a sua paz, o seu tempo e a sua energia são recursos valiosos demais para serem desperdiçados em conflitos que não têm necessidade. Sinal 4, você começa a se conhecer melhor. Outro sinal muito bonito de amadurecimento é esse, o autoconhecimento. A pessoa começa a perceber melhor os seus próprios comportamentos, as suas emoções, os seus limites e até os seus erros. Antes ela talvez reagisse sem pensar muito, mas agora ela começa a refletir mais. Começa a perceber padrões, começa a entender o que faz bem e o que não faz, começa a identificar situações que antes passavam despercebidas. E esse processo é muito importante porque ele permite crescimento real. Quando você se conhece melhor, você também consegue ajustar melhor as suas atitudes, seus hábitos e as suas decisões. Sinal 5. Você entende que a vida não precisa ser perfeita. Talvez esse seja um dos sinais mais profundos de amadurecimento. Quando a pessoa começa a entender que a vida não precisa ser perfeita para ser boa, ela realmente começa a ser mais feliz. Quando a gente é mais imaturo, às vezes a gente espera que tudo esteja sempre certo, que as pessoas ajam exatamente como a gente gostaria, que os planos aconteceriam exatamente como a gente imaginava.
Mas com o tempo, a maturidade ela vai trazendo essa visão mais realista e ao mesmo tempo, né, mais tranquila da vida. Então, conseguir ter esse realismo, né, é um sinal de amadurecimento. A pessoa entende que problemas fazem parte, que os erros acontecem, que algumas coisas simplesmente não saem como planejado e ainda assim a vida pode ser boa. Essa aceitação traz uma leveza muito grande, porque a pessoa para de lutar contra tudo o tempo inteiro e começa a viver com mais equilíbrio. Se você reparar bem, amadurecer não significa se tornar uma pessoa fria ou rígida. Muitas vezes acontece exatamente ao contrário, a pessoa amadurece e começa a viver com mais consciência, mais tranquilidade, mais sabedoria nas decisões. Ela passa a entender melhor a si mesma, os outros e a própria vida. E talvez você já esteja passando por esse processo mesmo sem perceber claramente. E aí, você está amadurecendo ou não?